Olá, eu sou a Alessandra Schiniman e queria te fazer uma pergunta. Você está em dor? Está passando por algum momento de dificuldade em sua vida? Está sentindo resistência, achando que não está no fluxo da vida? E se eu te disser que tudo isso é positivo, que isso é uma coisa legal e que vai servir para te colocar no fluxo novamente? Então, seja bem-vindo. Você está no canal Papo Humano e eu estou aqui com a Alexandra Fogatti, a minha parceira, e nós Bem, vamos falar hoje sobre essas dores que todos nós sentimos em algum momento da vida, né? E de que forma que a gente pode ter um olhar positivo em relação a isso, de que forma ela pode te ajudar, né? O que parece ser ruim, na verdade, é uma coisa boa, né? Por quê? Nós estamos aqui no planeta Terra, né? A Terra é um planeta cíclico, né? Com as suas estações do ano, semanas, meses, né? E nós somos seres cíclicos, né? Nós estamos nesse fluxo de altos e baixos, né? Então, a partir do momento que você tem essa consciência de que você não vai estar sempre no topo e nem sempre no vale, né? De que a vida, o movimento da vida é como essa curva, essa onda, isso, essa onda, né? Que vai lá em cima e depois desce e depois sobe de novo. Quanto mais rápido você criar essa consciência, perceber que você está nesse vale, você pode usar esse vale, o trampolim, para fazer a sua subida. Porque é sobre isso, né? As dores, elas chegam para te mostrar algo, né? Para te mostrar que algo não vai bem na sua vida, que você precisa olhar para isso, né? Então, imagine se você tivesse sempre no fluxo, com tudo sempre redondinho, sempre funcionando, né? O que que isso causa? Causa uma vida um pouco mais robótica, né? Um pouco mais automática, porque você não para pensar, né? Nas questões, nos seus objetivos, no que você espera, do desfrute que você tem da vida. Ou mesmo você acaba ficando apático, porque aquilo não te causa, não vem aquela sensação de conquista, de prazer, de algo que você lutou, que você batalhou para conquistar. Você já parou para pensar nisso? Não é legal quando você está passando por algo que é muito difícil de você conseguir, mas que você vai, você corre, você batalha, você estuda o quanto você precisa estudar, enfim, você cria, né, coisas para vencer aquilo ali e você conquista. Não é uma sensação gostosa e prazerosa? Mas e se isso vem de maneira muito, vamos dizer assim, de graça, sem muito esforço? Você sente o mesmo prazer, o mesmo tesão, né? Desculpe o termo, mas, né? Você sente essa mesma, tem essa sensação? Ou, ah, é só mais uma coisinha, né? É só algo a mais. Não é assim? Então a gente precisa aprender, né, a lidar com esses altos e baixos da vida e de que o esforço de hoje, ele com certeza vai ser compensado com a conquista de amanhã, né? E se você não, é aquela história que não há colheita sem o plantio, então tem que existir o plantio e você tem que saber esperar esse tempo, né? Da sementinha germinar, né? Ela tem o tempo dela, é o ciclo dela, né? Então você está plantando hoje para colher daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui a 10 anos. Depende muito do qual objetivo que você quer. Não é, Xê? O que que você acha? é isso mesmo, porque assim, tudo tem um tempo, né? Eu preciso pensar no que eu vou plantar, eu preciso preparar o solo, eu preciso plantar o que eu quero, e vai ter um tempo para aquilo crescer, né? E vai ter o tempo da colheita certa para que eu possa usufruir daquilo, ou alimento, ou dinheiro, né? Então, tudo tem o tempo na vida, né? E aí quando tudo isso passar, você vai ter de novo todo esse ciclo, né? E é legal a gente pensar na nossa vida quantos ciclos a gente passa nessa vida, né? Tudo
penso muito no número 8, né? Aquela coisa que sobe e desce, que também é conhecido como símbolo do infinito aqui, né? Então, sempre vai ter o ponto, o eixo, em que vai subir e vai descer. Então, quando eu colho, né? A terra vai estar ali na minha vida, situações, vai ter um tempo que vai estar estável, em que eu vou ter que pensar no que eu vou fazer, vou ter que produzir alguma coisa. A gente, na medicina chinesa, a gente traz muito isso na época de inverno, que é a época que a gente se recolhe, né? Então, como seria como se esse 8 estivesse descendo, é o tempo que você precisa se recolher para conseguir pôr em prática algo, né? Então, esses ciclos na vida são muito normais. Agora, o que é que atrapalha esses ciclos? Eu vejo muito na questão de quando a gente não aceita o fluxo da vida. A gente não aceita as coisas como elas são, né? A gente não aceita o marido, a filha, o pai, a mãe. A gente fica negando, né? Nega aquela situação, julga as situações e causa dor principalmente a nós mesmos, em primeiro lugar, porque quem está sofrendo, quem está naquele julgamento, naquela crítica, naquela briga interna, é você mesmo, né? Só que, infelizmente, quem está ao nosso ao redor também tem as consequências dessas questões, né? E quando eu olhar para a minha vida, né? Quando eu olho para trás e eu vejo as situações em que eu neguei, em que eu não aceitei, a dor que eu causei em mim mesma, né? Além desse julgamento, dessa crítica do chicotinho comigo, do chicotinho com o outro, de querer controlar as pessoas ao meu redor para que elas fizessem o que eu queria, né? Como eu achava que era o correto, eu entrei também muito na raiva, né? Então, a raiva virou um pano de fundo, né? Vamos dizer assim, uma maquiagem do que, no fundo, era o não aceitar. Então, como eu aconteceu alguma coisa que não era como eu queria, aí eu julgava, criticava, punha para fora. Aí o outro não muda, a situação não muda, eu ficava com raiva, raiva primeiramente do outro. Só que imagina ler esse ciclo anos, um tempão acontecendo. Essa raiva, pior para mim, essa raiva implodia para dentro, né? Eu não colocava a raiva para fora. Então, eu falava áspera, eu falava de uma forma agressiva, mas dentro de mim a raiva continuava me envenenando, me envenenando, me envenenando, né? Eu não fazia o movimento da ira, né? Não trazia isso para um movimento positivo, né? Porque o ideal seria, nesses ciclos de sobe e desce, uma hora que eu subo, eu explodo, né? Eu faço o movimento de pôr para fora o que eu realmente penso, o que eu realmente sinto, De e maneira aí, a partir madura, né? daquilo, De de maneira maneira madura, consciente, madura, exato. né? E mesmo que você saia um pouco do desequilíbrio, ainda assim é um movimento, porque quanto mais você vai fazendo esse movimento, mais maturidade você vai dando para esse movimento. Vai dando Porque forma. o que acontecia comigo é, como eu não colocava para fora, nunca acontecia o movimento. Então, dentro de mim, ia implodindo mais a raiva, né? Eu ficava mais agressiva, eu ficava mais áspera, mais controladora comigo, com as pessoas, com a situação. No dia que eu consegui fazer o movimento, né, que eu pus para fora algo que realmente me incomodava muito, veio a ira com tudo, totalmente no desequilíbrio, totalmente, mas aquilo é como se eu pegasse todas as minhas emoções que eu estava ali abafada em mim, todos os meus sentimentos que eu não conseguia elaborar dentro de mim, Estava né? Eu encapsulado. encapsulado, porque é isso que a gente faz, se não põe para fora, fica só na nossa mente, e aí aquilo vai criando um potencial maior, vai ficando muito maior do que realmente é, muitas vezes, né? Então, com esse movimento, é como se eu tivesse esvaziado, né? E eu me surpreendi, né? Com o tanto de coisa que saiu ali.
coisas do arco da velha, que nem a gente fala, né? Que estava no fundo do baú, mas aquilo me fez bem. E a partir daquele momento que eu consegui perceber, eu já estava em terapia, já vinha vindo em terapia, né? Já estava acontecendo aí todo um processo de autoconhecimento. Então, foi muito bem visto naquele momento esse movimento da ira, porque a partir dali eu pude elaborar de forma diferente a minha aceitação, né? Eu pude elaborar de forma diferente os meus ciclos da raiva, fazendo com que esses ciclos não ficassem tão rápidos, né? Eles aos poucos foram diminuindo esse ritmo, porque quanto mais eu fui ganhando consciência sobre mim, sobre por que que eu tinha raiva, porque na verdade a raiva ela era só o movimento que eu escondia de não aceitar as pessoas, as situações, e mais ainda por trás disso estava o medo, né? Algo que eu nem imaginava que existia em mim, né? Então a raiva era uma proteção deste medo, que tinha medo de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, né? De se sentir incompetente, de diversas maneiras, né? Não haveria proteção. Então, para mim, esses ciclos, né, hoje tem outra qualidade, né? Esses ciclos, assim, é lógico, eu vou ter um momento de raiva, mas eu vou trazer para o movimento da ira, como a Lê trouxe, de uma forma mais consciente, né? De uma forma elaborada, onde você senta como um adulto e conversa mais como um adulto, né? E aí, quando vem a não aceitação, eu também estou olhando esse contexto. Por que é que eu não estou aceitando aquela situação? Por que que eu não estou aceitando aquela pessoa fazer daquele jeito? Cada um tem seu universo, cada um tem uma forma de olhar, e aí na conversa interna comigo, eu mesmo vou elaborando essas situações, esses ciclos, e vou desconstruindo dentro de mim esse padrão repetitivo, né? Porque ele não era, se tornou, porque ficou um ciclo repetitivo, e aí, a hora que eu interrompo, que eu trago a consciência, eu tenho a oportunidade de diminuir esse ritmo, né? De diminuir esse fluxo negativo e trazer um fluxo positivo, fazendo com que as repetições se tornem diferentes, se tornem positivas, como a gente trouxe, né? Então, sim, eu consigo trazer esse fluxo de uma forma positiva, com qualidade, né? E qualidade para mim, principalmente, e com qualidade para quem está ao meu redor, porque tudo vai reverberar de uma forma boa, assim como vai de uma forma ruim, também vai de uma forma boa, e você vai construindo um novo universo, né, Lê? É E isso para aí, você, Xan. como é que foi? Não, e eu acho que essa desordem, assim, ela vem muito também da questão do, esse desequilíbrio emocional, ela vem muito da questão do controle, né? Porque você quer ter o controle sobre tudo, você quer controlar esse movimento, e você daí não se permite, né, passar por isso de maneira natural, seguindo o fluxo natural das coisas, né? Porque você quer do seu jeito, e aí você começa a brigar com a vida, né? Você quer brigar com a vida porque você quer controlar, você quer que, né, você quer estar lá no alto quando está lá embaixo, ou ao contrário, né? Então, ou a gente também, infelizmente, a gente usa muito a régua do outro, né? Você quer fazer do jeito que o outro faz, você acha que vai funcionar para você, porque para o outro deu certo. E aí você quer, você acha que fazendo do jeito do outro vai funcionar também. Quando na verdade você busca no externo quando você devia estar olhando para o interno, né? Então me vem assim até muita coincidência, né? Mas hoje eu escutei uma frase, e isso acabou de vir aqui na minha cabeça agora, e porque cabe muito na situação, né? Xan, se eu te perguntasse, você conhece o Jardim Botânico de Curitiba? Já viu uma foto, pelo menos? Né? Sim. Agora, se pensar na floresta, no mato, né? O que que tem mais ordem aí? Então, a gente pensa que é no Jardim Botânico, porque é tudo bonitinho e arrumadinho. Perfeito, exatamente. Só que o que acontece? Ela é uma ordem artificial, porque tem que todo dia tem que estar alguém lá estruturando aquilo lá, parando, né? Deixando daquela organização perfeitinho, né? Se você Fica o deixar de jardineiro fazer, sem ir, né? Fica o deixa eu te, jardineiro sem ir para ver o que acontece. deixa eu te fazer uma semana para você ver o que acontece, né?
Agora, o que que é o. Aí a gente olha pro natural, para a natureza, para o mato, aquilo é o natural. As coisas elas vão se encaixando, né? Elas vão sendo construídas de maneira natural, que é o tal do caos, né? A partir do caos que eu consigo construir, né? O universo foi construído através do caos, porque essa é a natureza das coisas. E a gente tem essa mania, a nossa mente quer deixar tudo muito certinho, tudo dentro das caixinhas, tudo organizadinho, Categorizado, tudo né? categorizado, quando na verdade o fluxo da vida é o quê? É você deixar fluir, é você deixar né, cada coisa no seu lugar de maneira natural, né, e não com essa organização artificial, não é? Então, através do controle, né? Você quer o controle é o você, né, querer aparar e deixar aquilo tudo bonitinho, organizado, né? Então, assim, ter a organização e o controle para determinadas situações, para determinadas atividades, ok, né? Precisa ter, né? Você não pode aquela história, né? A música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Também não é assim oba-oba, né? Você tem que ter objetivos bem traçados, né? Porque se você não tiver objetivos, você não vai para lugar nenhum, né? Aquela frase, né, da lista do País das Maravilhas, né? Mas né, ela pergunta pro gato, né? Qual que é a direção, qual que é o caminho? Aí ele fala, mas para onde você quer ir? Né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, o objetivo ele tem que estar muito bem treinado, tem que estar muito bem traçado, mas você não pode ter o controle do caminho, né? Você, obviamente, o planejamento ele é importante, mas deixa isso fluir de maneira natural. Se não deu certo daquele jeito, tenta do outro jeito, tá tudo certo, né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, sabe, Chan? E é um desafio que eu estou passando, então é bastante, como a gente sintoniza, né, com as coisas, né? Eu estou passando por esse momento de deixar, né, de soltar, né, de que não querer ter o controle de tudo, de achar que tudo tem que ser no meu tempo, do jeito que eu quero, né? De ter o meu objetivo, mas deixar que as coisas, que o universo também se encarregue, né, como eu posso dizer, de adequar as coisas, né? Daquele caos eu conseguir materializar, né? Então, são aprendizados interessantes, porque tudo é equilíbrio, né? Você não pode nem ter totalmente o controle de tudo e nem totalmente deixar a vida, né, simplesmente acontecer sem ter os teus objetivos bem traçados, né, Xê? E as dores, elas vêm nesses momentos justamente para te mostrar, ó, esse caminho aqui que você está insistindo, talvez não seja mais correto. Olha para alguma coisa, olha para onde, né, você precisa olhar, porque é, isso talvez não seja aquilo que você acha que você quer, talvez não seja o que você realmente precisa, né? Então a gente tem que estar alerta para esses momentos, tem que estar presente para isso, para você conseguir fazer essa leitura, né? E de que forma que você vai conseguir fazer isso? Só se conhecendo. Porque se você não se conhece, você não sabe quem você é, você não sabe aonde você quer chegar, o externo, ele te traz mundaréu de informação, um mundaréu de necessidades, o marketing, né? Tá ali o tempo todo, ainda mais hoje em dia com a facilidade do celular, né? Tá todo momento ali te mostrando coisas, te mostrando necessidades, né? Te induzindo a necessidades que você nem Sim. sabia que tinha. Então, se você não está muito consciente para aquilo de quais são as suas necessidades, você se perde nesse mundo, né? De distrações. Você se distrai muito facilmente, né? Então, você tem que mergulhar no seu mundo interior, né? Eu Isso acho é um que fluxo que você cria, né, Ale? Quando você exato, trouxe o marketing, né? Você está criando um fluxo na sua vida. Então, é legal você olhar qual é o fluxo que você está dando na sua vida, né? Então, se você vive um ritmo alucinado, sempre correndo, é esse fluxo, é essa repetição que vai continuar tendo na sua vida, você né? vai continuar Então, para repetindo os isso padrões, né? você tem que falar, para.
eu não quero mais isso, né? Eu não quero viver mais dessa forma. E aí você vai criar um novo fluxo, né? Então, quando você entra no caos, mas tem que ser um caos que você está criando. Você criou esse fluxo. Mas mesmo assim, o caos, a hora que você buga, a hora que você fala o chega, né? É onde você vai olhar para criar um novo fluxo, ter uma nova rotina, novas situações. Então, Criar novas aí vem trilhas uma neuronais, doença, né? novas trilhas neurais. Então, é quando vem uma doença, né? Que se você não entende pelo amor, entende pela dor. Então, vem uma doença e naquele momento é o caos, acabou o mundo. Só que aquela doença passa e quando você passa por tudo aquilo, você percebe que foi tão significativo positivamente na sua vida. E eu posso falar isso porque eu tenho essa experiência, né? Então, eu sou uma pessoa, eu me vejo antes e eu me vejo uma pessoa depois. E durante foi descobertas incríveis sobre eu, né? Sobre o meu ser, né? Então isso me fez criar novas conexões, um novo fluxo, né? Para que eu tivesse qualidade a partir de mim. Eu não estava só indo, né? Eu estava no momento que eu estava só indo, né? Com a consciência você começa a trazer o que você quer, mas assim, não é o que você quer racionalmente, porque também tem isso, né? É A o que você distração, né? Você se confunde. precisa, né? Porque é isso que ela trouxe. O mundo vai estar te ofertando mil coisas, né? O outro vai estar te ofertando mil coisas. E aí é que faz a diferença. Você tem que entrar no seu fluxo, e o fluxo é com a sua essência, né? O que tem na sua essência, o que realmente de fato te faz feliz, o que realmente de fato você veio buscar nessa experiência nessa vida, né? Às vezes eu brinco, né? As pessoas parecem que só vieram aqui comer, beber e se divertir, né? E são coisas muito boas que tem no planeta Terra, mas a gente vive sem conexão com um com o outro. Então, será que não é mais importante do que comer, beber e se divertir, ter boas relações, né? Se relacionar melhor com o outro e principalmente com você mesmo? Só que a gente nega, né? A gente entra nesse fluxo aí e nega. E aí vem as dores, não aceita, fica com raiva, rejeito, brigo, julgo, milhões de sentimentos que saem daí porque você está brigando com o seu fluxo original, né? Que é a sua essência. E aí faz muito sentido quando vem aquela frase assim, vai meditar. Por quê? Meditar, né? É zerar, é passar a régua e entrar neste fluxo. A régua horizontal você passa, que é todas as ofertas desse mundo, e entra na sua verticalidade, que é o que você é, né? O ser que você é. E quando você entra nesse silêncio, ou você busca esse silêncio, você se reconecta a esse lugar, né? Que é onde vem as inspirações, né? E aí ali você se inspira, você vai confiando em você, você vai dando novos passos para que esse fluxo mais alinhado, na sua integralidade, né? Nem sei se existe essa palavra, integralidade, né? Mas Integridade, assim, talvez. integridade, melhor, né? Então, assim, você vai na sua integridade, né? E segue o fluxo, e as coisas acontecem, elas vêm de encontro a você, porque você está no fluxo do universo, né? Aquela floresta que funciona perfeitamente quando a gente olha, que parece que está um caos, né? Tudo é perfeito ali, né? Há todo um bioma que completa o outro, né? Há animais, a cadeia alimentar dos animais que completam um ao outro. O sol que entra adequado para aquele tipo de planta naquele lugar. Então, assim, tudo que está ali está funcionando lindamente. Então, assim somos nós também quando estamos conectados na nossa essência. Tudo chega até a gente, as pessoas chegam e você vai de encontro a quem você precisa, né? Isso torna o fluxo da vida mais leve, mais saboroso, né? A gente começa a se conectar com pessoas. Eu e a Lê aqui conversando antes de fazer essa live, a gente viu que a gente tinha um monte de coisas, de afinidades que a gente nem imaginava,
né? De dores, inclusive, Isso, muito parecidas, né? E a exatamente. gente foi no fluxo. Tipo, o que que nós vamos falar? E, de repente, entendeu? Surgiu o tema. Por quê? Porque é um fluxo. É só confiar que aquilo vai, que nem um rio, né? Que está correndo. Ele tem um ritmo dele, né? E A se sua tiver um essência é tronco isso. no caminho, ele vai contornar e de maneira natural, sem forçar, né? Essa é a beleza, né? Quando a gente começa a entender isso, né? Dessa fluidez. E é a Acho partir que é disso que isso, né? você vai conseguir desfrutar, né? Ter uma vida plena de desfrute. E o desfrute, a vida plena, não quer dizer que ela está sempre boa. Não, né? É de você saber desfrutar, tirar o bom de quando tá ruim, né? O fazer com aquela limonada do limão, né? É, Então hum, é isso, né? É você passar pelos desafios da vida, mas sendo um olhar positivo de tudo isso, sempre com aquela resiliência e dizer o que que eu posso aprender com isso? O que isso quer me mostrar? O que isso pode me ensinar, né? Porque a partir isso é disso muito importante. porque a partir disso você vai sair sempre mais forte, cada vez mais forte. E assim você constrói a sua força, né, Xan? E uma E dica tem aquela que coisa que, Alê, tem aquela coisa de que as pessoas acham que a vida está contra ela, né? Porque sim, isso que você trouxe, a vida não está contra você, né? Não tem ninguém contra você, né? Se você entra no fluxo, só flui. Às vezes é você que está contra você mesmo e não está percebendo, porque está ali na luta e defesa, na luta e defesa, né? Não está na normalmente é fluidez. assim, né? Normalmente a pessoa está ela contra ela mesma, né? E não enxerga, né? Então, a partir do momento que você encara aquilo ali, que você respire, ok, né? O que que eu preciso aprender com isso? A coisa vai, né? E daí você entrou, né? Você no fluxo e não tem como não ir, né? Não tem O como não. cíclico, né? Confia. Confia, exato, porque você vai subir, né? E uma dica que eu acho assim, que funciona muito, e eu acho que é ainda mais importante nesse momento tecnológico que a gente está vivendo, quando você estiver se sentindo -se totalmente perdido, sem saber para onde ir, vai para a natureza, sabe? Vai para a natureza, se recolhe um pouquinho, se afasta um pouco, né, desse tumulto, dessa turbulência, desse excesso de informação, se recolhe, né? Vai lá para a natureza, vai olhar, né, para esse caos lindo, né, que é a natureza, né? E tudo perfeito, tudo em sintonia, que automaticamente você vai se sintonizar. E com isso faz a meditação, né, que a Xia trouxe, né, que eu tenho certeza que você vai obter as respostas que você tanto quer, né, que você tanto precisa, que você tanto almeja, né? Porque ela está dentro, né? O que falta é você olhar, né? Por causa dessas distrações que todos nós estamos expostos, né? Você perde essa conexão. Então, se dê essa oportunidade, né? De você estar só com você mesmo, em contato com a natureza, que você vai conseguir se reconectar com a sua essência e ter as respostas que você precisa. Né? Esse é o recado que eu queria dar, essa dica. Eu queria terminar o nosso vídeo com uma frase do professor Hermógenes, que me veio agora, que fala tudo sobre esse fluxo. Aceito, entrego e confio. Quando você está no fluxo da sua essência, aberto a tudo, desperto, né? Pronto para receber o que a vida vai te ofertando, com a beleza que a vida é, você aceita, você entrega e você confia. Porque E tudo é para o agradece no bom, final. para o belo, para o justo. E agradece, porque você está tendo consciência de poder ter, né, essa visão. Muito obrigada, Lê. Obrigada, E, Chan. e obrigada porque você chegou até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se você ainda não deixou. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber os vídeos. Toda semana a gente tem 3 vídeos, né, durante a semana novos. Então, a gente espera que você goste, compartilhe. E é isso. Obrigada, Lê. Obrigada, Chan. Até o próximo teste. Tchau, tchau. Até a próxima.